Nós vamos falar sobre avicultura. Você acompanhou há alguns dias o relatório A Projeção para os próximos 10 anos no relatório Outlook 2027 para a avicultura. E para este ano de 2018, como será desenhado este cenário, o que já tem aí a perspectiva de acordo com alguns operadores de mercado? Nós vamos ver agora, vamos ter acesso às informações também no estudo divulgado Perspectivas para o Agronegócio, divulgado pelo Rabobank para a avicultura neste ano de 2018, no Bom Dia Entrevista. E para trazer essas informações, a perspectiva para este ano de 2018, você que trabalha com avicultura, ao meu lado, João Pedro Cotidias, analista de agronegócio aqui no Canal do Boi. Bom dia, João, bem-vindo. Bom dia a todos vocês. Vamos começar falando sobre um fator, as exportações. Isso porque o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e nunca apresentou casos de gripe aviária. Essa posição contribuiu também fortemente para que o país superasse também a grave crise da imagem, ao episódio associado à questão aí da carne fraca, operação carne fraca. O Brasil realmente vem recuperando o seu espaço no mercado internacional. João, bom dia. Bom dia. O primeiro semestre foi o caos, né? Você teve uma queda significativa nas exportações. O pessoal atirou no boi e acertou no frango, né? O frango foi o que mais sentiu no processo. Muitos países suspenderam as importações de carne de frango do Brasil. E frango não é igual boi. Boi você está ruim, deixa no pasto, segura lá. Frango está no galpão, tem que abater. E você não tem estrutura para congelar toda essa quantidade de frango que tinha. Frango demora, quando você tem um problema, o abate tem que ser feito e tem que ser armazenada essa carne. E com isso derrubou o preço. O preço começou com R$ 3,80, chegou em julho a R$ 3,30. A única coisa positiva nisso é que você teve uma redução significativa no preço do milho no primeiro semestre. Exato. O milho foi o fator que segurou. E se hoje deve sair hoje o índice de inflação 2017, o Brasil fechou com 2,8%, 2,9% de inflação. O menor índice que aconteceu nos últimos 15 anos. Depois dessa praga do lulopetismo, hoje a inflação está sob controle. O que está acontecendo? Com isso, graças a quê? Graças aos alimentos, e o frango é um dos responsáveis. O frango é uma proteína de excepcional qualidade, é um alimento que o brasileiro consumia 43 quilos por habitante ano, caiu para 41, a crise obrigou até nisso. A única coisa da avicultura que subiu de consumo foram os ovos. Ovos não, ovos é um aumento significativo. Por quê? Porque é a única alternativa também, exato. Né? A dona de casa chega no supermercado e vê uma dúzia de ovos por R$ 4,00, 12 ovos, ela dá para fazer mistura para 2, 3 dias, ótimo, ela vai levar R$ 4,00. Graças a Deus que a avicultura, o senhor, a senhora que trabalha com a avicultura de postura, consegue fazer isso. Então, a grande questão foi o seguinte: 2016 foi um ano ruim para a avicultura, em função dos preços caros do milho e do farelo de soja. Farelo. Você teve o reflexo disso em 2017, foi a queda de consumo, atrapalhou as exportações. Esse cenário parece que está sob controle, Entramos em 2018 com o preço do milho estável, você tem um estoque de passagem alto, apesar das exportações chegarem a quase 30 milhões de toneladas. O Brasil exportou 30 milhões de toneladas de milho, é a qualidade do nosso milho que lá fora chama a atenção. Mas, apesar disso, 2018 promete ser um ano em que as exportações vão melhorar. A primeira semana já de janeiro mostrou 14.500 toneladas por dia. É um bom número, já mostrou isso. O Brasil volta a exportar para aqueles clientes, e um dos principais clientes do Brasil hoje é o Japão. Isso é sinal de um atestado de qualidade. O Japão é um país extremamente exigente em qualidade de alimentos. Ele é o maior comprador de milho do Brasil. Não só o Japão, mas a África do Sul também teve destaque ano passado. Aumentou muito. E esses países árabes, especialmente esses países árabes que não consomem carne suína, o frango é uma excelente alternativa, eles vão voltar a comprar. Esperamos que a Arábia, que era sempre disputar o primeiro lugar nas importações do Brasil, volte a ter um papel de destaque. E como você falou, o Brasil tem uma característica especial, é o único país do mundo, dos grandes produtores de frango, que não teve nenhum problema de gripe aviária. Exato. Consequentemente, não há nenhuma barreira contra o frango nosso. E o frango nosso é de qualidade excepcional. O que vai acontecer em 2018?
Tem um fato novo que cada vez mais vai ser chamado, especialmente na avicultura, da postura, né? A questão da produção de ovos, a questão do bem-estar animal. Já começa a haver alguns grandes compradores de ovos no mercado internacional e no mercado nacional, exigindo que a origem do ovo não seja galinha de gaiola, seja galinha solta, criada em galpão. Isso é bom, isso é positivo. Eu acho que é um absurdo uma galinha ficar a vida inteira dela presa sem se poder se mexer praticamente. Então isso aí, algo que deve ser pensado. E o Brasil poderia explorar esses nichos. Você tem nichos muito grandes na avicultura. Produção de ovos em ambiente aberto. Você tem uma série de coisas que, especialmente para o pequeno produtor, seria uma alternativa interessante. Além disso, se por um lado o Japão e a África do Sul tiveram um resultado bastante significativo no ano passado, também vale destacar as quedas, como o senhor disse, para a Arábia Saudita, a China e também a União Europeia, que apresentaram queda em suas importações. A China ela tinha bloqueado as importações dos Estados Unidos em função da gripe aviária, mas os Estados Unidos é um grande cliente da China. Tem um déficit, a China tem um superávit comercial de 270 bilhões de dólares, ela abriu, ela tinha que abrir mesmo. E o americano voltou. E o americano tem uma característica especial na avicultura. O consumidor americano ele gosta do peito. Então as carnes mais escuras, elas não têm tanto mercado. O que eles fazem? Exportam. O Brasil não, o Brasil exporta tudo. O Brasil exporta peito, exporta carne escura. Completo, né? E o Brasil hoje, esse modelo que tem no Brasil de integração, é um modelo que veio para ficar. Por quê? Porque o frigorífico, você na avicultura, você não pode esperar a abate. Então, você tem que estar tudo programado. E o setor da avicultura tem uma característica. Se ele sente que o mercado está, ou a exportação está caindo, ou o mercado interno está com demanda fraca, o que eles fazem? Eles seguram a incubação de ovos e a produção de pintos. 70 dias depois já começa a haver uma diminuição na carne e o mercado se ajusta. Então, essa flexibilidade que você não tem em outras cadeias. A suinocultura tem abate de matriz, mas também não é tão rápida. Aqui no ano passado, em 2017, nós chegamos a alojar de 580 milhões de pintos dia, 580 milhões de pintos mês. Chegamos a reduzir a 495 milhões. Então você vê a flexibilidade que tem o setor. O mercado, a demanda está arrefecida, está fraca? Aumentou a demanda ou uma perspectiva de contratos, porque os contratos de exportação não são para mercado de spot, para embarcar amanhã, para embarcar daqui 30, 40, 60 dias, ou já direciona um pouco mais de ovos férteis para incubação e você tem uma oferta maior de carne com 70 dias. Ainda de acordo com o relatório divulgado pelo Rabobank, a perspectiva para as exportações, o crescimento é na ordem de aproximadamente 2%. O senhor concorda com esse número? O Brasil vinha crescendo sempre 2%. Em função dessa desgraça da carne fraca, esse ano caiu 1,7%. 1,7% na quantidade e 7,6%, 7,8% no faturamento. O preço da carne no mercado internacional melhorou e isso, em dólar, pelo menos a receita foi maior. Também a perspectiva para 2018 em relação aos custos com nutrição animal devem permanecer estáveis nesse primeiro trimestre do ano em relação ao último trimestre de 2017. Você tem uma primeira safra de milho, apesar da diminuição da área plantada, com condições boas. O Rio Grande do Sul... Maior produtividade. A produtividade vai ser igual, mas é que havia um risco de haver uma seca e isso prejudicar muito. A produção deve ficar na faixa de 25 milhões de toneladas. Você tem um estoque de passagem muito grande, acima de 19 milhões. Então, você tem uma oferta tranquila de milho. Eu vejo aqui no Mato Grosso do Sul, é um grande estado produtor de milho e ficou muito armazenado em silo bag. Eu estou vendo agora os caras esvaziando o silo bag, ou seja, muitas regiões havendo venda desse produto, porque o mercado deu uma pequena melhorada e muitos produtores estão vendendo e o mercado está abastecido. As exportações de milho continuam, porém a oferta de milho é grande. O plantio de milho safrinha, segunda safra, ele vai sofrer um impacto, porque você atrasou o plantio na soja e agora está chovendo muito, não sei até que ponto isso vai comprometer, vai atrasar o plantio de segunda safra. Tá certo, olha, vamos deixar só um último recado, um último minuto para o produtor de aves que está aqui sintonizado, recadinho para 2018. Tem que cuidar sempre que possível, especialmente o produtor independente, se o milho tiver um preço bom, fazer um estoque de milho. O milho é 50% do custo de produção.
Os cuidados com sanidade são extremamente importantes, parece que agora estão até proibidas visitas às granjas. Isso é importante, tem que fazer mesmo e manter o Brasil livre de qualquer doenças mais críticas na avicultura. Tá certo. Olha, muito obrigada. João Pedro Cotidias, analista de agronegócio, trazendo essa perspectiva para o ano de 2018. Você que trabalha com avicultura, muito obrigada pelas orientações e pelas informações, João. Setor muito importante. Ele é um dos responsáveis pela classe média rural, especialmente no sul do Brasil. Muito obrigada, então, Bom João. trabalho.